Sacha, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Primeiro, claro, né, o que falar desse jogo, dessa atmosfera que é a Libertadores, desses momentos que antecedem um jogo de Libertadores, o Castelão como fica, enfim, tudo isso. E também, rapidinho, você escuta mais instrução de quem? Do Vojvoda antes do jogo ou da Thaís antes da coletiva? Eu vou começar pela segunda pergunta. Com certeza da Thaís. A Thaís me chama ali antes da coletiva. Meu Deus do céu, é cada bronca. O duro é lembrar de tudo que ela falou agora, né? Tem tanta coisa para falar, eu acho que eu não vou lembrar não. Mas qualquer coisa eu olho para ela, se ela me olha com cara feia, eu sei que eu tô devendo. Em relação ao jogo, cara, a gente batalhou muito ano passado para estar nessa posição, para poder disputar uma Copa Libertadores, né? E o ano passado terminou como uma grande conquista para nós a vaga da Libertadores. Então, para nós agora realmente é o desfrutar dessa competição, sabe? É uma competição muito importante. A gente caiu num grupo dificílimo, mas a gente sabe que amanhã o Castelão vai estar lotado. Aproveitando as informações da TAR, já sei que tem mais de 30 mil pessoas confirmadas. Então, tudo isso só nos dá uma injeção de ânimo, sabe? Para começar essa competição boa. É claro que a gente quer desfrutar, mas a gente quer desfrutar vencendo. A gente quer desfrutar podendo competir e classificar, enfim. Então, que amanhã a gente comece com uma vitória em casa que vai ser muito bom para o nosso caminhar. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, do Futebolês. Como é começar uma competição como a Libertadores enfrentando o atual campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa, e o fato do Vojvoda ser argentino e você ter vários companheiros argentinos? Qual é a facilidade que isso traz em relação ao estudo do adversário? Se é que traz alguma facilidade? Eu não creio que traz alguma facilidade, não, porque o Vojvoda e todo o staff, todo mundo que trabalha ali dentro, eles estudam muito. Seja uma equipe argentina, seja uma equipe brasileira, enfim, seja uma equipe do outro lado do mundo, eles trabalham muito, eles são muito competentes nesse pré-jogo, sabe, para passar todas as informações. Então, por eles serem argentinos, eu acho que não traz facilidade nenhuma. Agora, é um jogo muito difícil, como eu disse, né? O Racing, ao meu ver, é o favorito nesse grupo, vem de títulos importantes aí, de títulos internacionais. Tem uma bagagem também na Libertadores, então é um jogo super difícil para nós, mas a gente sabe também da nossa força dentro do Castelão, a gente sabe como é difícil quando os outros times vêm jogar aqui também, seja aqui do Brasil ou quando vem time de fora, então a gente tem que tentar usar dessa força que a gente tem para começar somando pontos aí dentro de casa. Sacha Jorge Tel, uma voz da FEL, parabéns pelo futebol aí do último jogo, de todos os jogadores do Fortaleza. O que você espera aí desse ano, né? Sem contusões, e realmente a luta pela posição será muito importante, já que o Fortaleza vai disputar várias competições? Cara, primeiramente o que você disse é o mais importante. Eu acho que sem lesões, eu acho que isso que todo jogador de futebol busca, né? Quando a gente tem uma lesão, seja ela pequena ou grande, acaba quebrando, né, uma sequência que a gente está tendo. Pode ser seja até de treino, não digo nem de jogo, mas só de quebrar ali, de você ficar alguns dias fora, você já perde um pouco da forma física e ter que retomar tudo isso é ruim. Então, primeiro é sem lesão, eu espero um ano sem lesão nenhuma. E é claro, a competição interna aqui dentro do nosso elenco é muito alta, né? Muito grande. Cada posição a gente tem muito jogador competente. Então, o meu objetivo é sempre que eu puder jogar, sempre que eu tiver escalado para jogar, poder fazer o meu melhor. E quanto mais jogos eu conseguir jogar, melhor para mim. Sacha, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Eu acho que a vitória no final de semana deu um alívio maior para vocês. Mas eu queria saber como é que está sendo essa conversa desde ontem que vocês se reapresentaram, visando esse jogo de amanhã. Como é que está sendo? É uma Copa Libertadores, terceira participação do Clube Tricolor. Como é que está sendo essa conversa? Cara, a vitória para nós veio em boa hora, né? A gente veio de um momento muito difícil aí nesse começo de temporada. Perder um título cearense para o nosso maior rival é uma coisa muito ruim, é muito difícil. Depois também os resultados na Copa do Nordeste acabaram também não vindo. Então a gente vinha de uma sequência bem difícil, assim, sabe, cara? Muita crítica, muita cobrança, é claro, e a cobrança tem que ter mesmo, porque a gente sabia que a gente estava devendo. Então veio uma vitória diante de uma equipe muito difícil, que foi o Fluminense. O primeiro jogo do Brasileirão deu para dar uma pequena respirada, assim. A gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido. Se amanhã o resultado não vier, se amanhã a atuação não vier, de novo vem as críticas. Mas deu para dar uma respirada, deu para voltar a sorrir, nem que seja um pouquinho, e encarar esse jogo da Libertadores com um pouco mais de leveza, assim. Não é que vai faltar comprometimento, não vai faltar seriedade, mas um pouco mais leve, assim. Eu acho que a vitória traz a confiança novamente, então um pouco mais leve nessa questão de confiança para amanhã a gente poder fazer mais um grande jogo.
Oi, Sacha, boa tarde. Irapuã Moreira, Rádio Clube. Você falou, né, do clima, né? O clima acho que está melhor depois da vitória. Mas até que ponto o Fortaleza pode chegar? Até onde ele pode chegar na Libertadores? Puxa, difícil essa pergunta, né? É uma competição muito, muito difícil, a gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que ir um passinho de cada vez, assim. O primeiro passo para nós é poder classificar, claro. A gente está num grupo muito difícil, num grupo com equipes que têm tradição na Copa Libertadores, né? A gente sabe que, por mais que muitas vezes no Campeonato Nacional eles não estejam bem, a Copa Libertadores é diferente. Então, o primeiro passo para nós é classificar. É claro que depois de classificar, a gente quer chegar o mais longe possível. E a gente sabe que a gente tem condição, a gente sabe que a gente tem grupo, a gente tem trabalho, a gente tem tudo para poder chegar, mas vamos um passinho de cada vez, começar ganhando amanhã, começar somando pontos. Cada ponto é importante nessa fase de grupo, para tentar classificar e depois ver até onde a gente pode alcançar. Oi, Sacha, boa tarde. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. O Fortaleza tem um ponto positivo que nunca perdeu para nenhum argentino jogando aqui na Arena Castelão. Esse ponto é importante para o grupo também se motivar para o jogo de amanhã, pensando também que o Fortaleza chega com uma responsabilidade de não ser mais um desconhecido. Chega como força. Quando teve o sorteio da fase de grupos, a gente viu como repercutiu essa questão do grupo do Fortaleza. Como é que o grupo recebe tudo isso, pesando esse nome do Tricolor de Aço na Libertadores como um dos favoritos a passar, de acordo com os prognósticos que são colocados? Sim. Primeiro, em relação ao Fortaleza já ser mais conhecido hoje internacionalmente, isso é um trabalho feito ao longo dos anos, né? E que a gente tem que valorizar realmente essa maré boa, essa fase boa que o Fortaleza está vindo, de competições internacionais, de chegar em finais, enfim, de grandes clubes virem aqui, a gente poder ganhar. Isso tudo só é fruto do trabalho que vem sendo efetuado ao longo dos anos. Em relação ao histórico, eu não acredito muito nessa coisa de história, porque tudo que passou já passou, é outra equipe. A gente não teve nenhum jogo ainda contra o Racing. Olha lá, ela passa tudo direitinho. A gente não teve nenhum jogo contra o Racing ainda, então eu acho que esse negócio de histórico não leva muito para o campo, não. Mas é claro que a gente, como você falou, o grupo sabe da força que tem, sabe como é difícil para os outros times virem jogar aqui em Fortaleza, seja por conta da nossa torcida, seja por conta do clima, seja por conta da intensidade que a gente coloca no jogo aqui. Então, a gente vai aproveitar disso para conseguir tirar pontos das equipes que vierem aqui e também fora de casa conseguir também arrancar um pontinho ou outro, como eu disse, para tentar a classificação. Boa tarde, Lucas Chacha. Aqui é João Marcelo, da Rede Multi de Comunicação. Sábado, realmente, o Fortaleza, para mim, fez a primeira grande partida, não só vencendo, mas convencendo. Daqui para frente, a gente sabe que a harmonia é outra. Até no vestiário, no momento que vocês desceram, com certeza, o astral foi outro. E agora, daqui para frente, depois dessa vitória, sabe que Libertadores é uma competição diferente, uma competição que muitos querem disputar e poucos conseguem. E o Fortaleza hoje é agraciado. O que dizer, né, que muitos já perguntaram, mas o que dizer mais a respeito do fator campo nessa Libertadores? A gente sabe que isso aí é muito importante. E o Fortaleza, no Brasileirão, já está batendo recordes em casa. E na Libertadores, o que o Fortaleza tem que fazer para continuar dessa forma? Foi o que você disse, e foi o que eu respondi também nas perguntas anteriores. Assim, a gente é muito forte aqui, a gente sabe disso, seja no Campeonato Brasileiro, que a gente vem quebrando recordes, né, de sequência invicta, e também nas competições internacionais. A gente mostrou isso na Sul-Americana de 23, na Sul-Americana do ano passado também. Então, a gente tem que realmente aproveitar isso. É um fator. Eu sei que as outras pessoas, do mesmo jeito que a gente vê o sorteio, e muitas vezes a gente fala, nos tocou jogar contra essa equipe ou outra, vai ser difícil. Eu tenho certeza que quando sai lá o Fortaleza e eles pensam, puxa, a gente vai ter que ir para lá é difícil, lá é complicado, eles têm toda essa sequência de vitórias, né? Sequência sem perder. Eu sei que também para eles é incômodo. Então, a gente tem que usar realmente disso. E foi o que você falou, como sábado a gente veio de uma boa atuação, a gente veio de uma vitória, nos dá um pouco mais de confiança realmente para conseguir ir para o Castelão amanhã e tentar fazer mais uma boa atuação e a vitória. Lucas Sacha, boa tarde. Seu xará, Lucas Catriz, do Globo Esporte, tudo bem? Tô nervoso, primeira vez entrevistando você. É igual no basquete, quando ele jogou comigo lá, ele fica nervoso comigo, ele treme todo, né? Não deu nem aro, né, a bola? Não deu, chegou nem perto. Cara, parece que você está aqui há muito tempo, né? 5, 6 anos, mas na verdade desde 2022. E naquela primeira temporada você não estava no grupo que disputou
a Libertadores da América, você estava presente na fase preliminar, né? Você já disputou a principal competição de clubes do continente europeu, jogou a Liga dos Campeões lá no Ludogorets, né? Sim. E agora vai ter a possibilidade de disputar a fase de grupos da Libertadores. Queria que você pudesse falar para a gente a motivação do atleta, a competição que o atleta brasileiro espera jogar. Quando você veio para o Fortaleza, você imaginava também disputar uma competição como essa? E você falou um pouquinho sobre a questão também do mando de campo, né? O quanto é importante. É o caminho mesmo? As 3 vitórias, de repente, dentro de casa, mais um pontinho somado fora de casa, é o caminho para conseguir a classificação para a próxima fase? Cara, eu sou agraciado, cara, por poder ter disputado competições importantes por aí, e agora poder disputar minha Copa Libertadores. Eu disputei só a pré em 2023, né, que a gente acabou sendo eliminado. Então vai ser a primeira vez que eu vou jogar realmente a fase de grupo de Libertadores, e eu sou muito grato a Deus por tudo isso assim que eu vivi na minha carreira. Sei que tem muitos outros jogadores melhores do que eu por aí, mas Deus acabou me dando essa graça de poder disputar competições importantes ao longo da minha carreira. Em relação ao fator casa que você disse, cara, é o que eu disse e respondi nas outras perguntas, assim, a gente quer conseguir o máximo de pontos que a gente pode aqui dentro de casa. A gente sabe que os jogos fora de casa são muito mais difíceis. Não que os jogos em casa sejam fáceis, mas os jogos fora de casa, eles também tentam aproveitar do fator mandante, né? Então, a gente tem que tentar aproveitar isso realmente, fazer o máximo de pontos que a gente pode. E começa amanhã. Amanhã só são 3 pontos, mas se a gente começa com esse passo aí de 3 pontos em casa, nos dá ânimo também para o resto, porque depois vem 2 jogos fora de casa que a gente sabe que vai ser muito difícil. Então, vai ser muito importante começar bem amanhã. Boa tarde, Sacha. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Sacha, se eu não estiver enganado, você foi o autor do último gol do Fortaleza em competições internacionais. Aquele 3º gol contra o Rosário Central, o último gol que o Fortaleza marcou na Sul-Americana do ano passado. E aí eu tenho 2 e 1 para ti. Como que você acha que o Lucas Sacha, no papel de meio-campista, pode ser sim um elemento surpresa na hora de uma finalização, caso o coletivo do grupo não funcione? E uma segunda bem rápida, o Tinga deu uma entrevista após a vitória sobre o Fluminense, mencionando a questão de uma autocrítica que o elenco fez. E a gente sabe que uma virada de chave começa com uma vitória, mas se confirma numa sequência. Como que o elenco está vendo esse momento? Cara, para responder essa pergunta, chegou o pior cara na sala que pode estar, porque é um cara que sempre que acaba o jogo ele fala, não ataca tanto, fica mais, defende mais. Eu digo isso do nosso digníssimo Marcelo Boeck. Mas as instruções que eu recebo do Vojvoda são um pouco diferentes do corneteiro do Marcelo Boeck, que ele realmente quer que eu evolua nessa parte do jogo, de pisar mais na área, de ser esse elemento surpresa, porque ultimamente no estilo que a gente está jogando tem mais jogadores para trás, né? São 3 zagueiros, um volante de contenção, então acaba tendo um pouquinho mais de liberdade. Se a bola sobrar ali, eu tenho que trabalhar mais finalização para quando sobrar eu poder fazer mais gols, né? Mas vai saber, isso aí pode ser um elemento de surpresa e possa ajudar o Fortaleza em relação a isso. A segunda pergunta, o Marcelo Boeck me atrapalhou. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Ah, verdade. A vitória, como eu falei, a vitória nos traz confiança, mas a sequência vitoriosa, é claro que nos coloca num outro patamar também de confiança, né? De poder jogar realmente mais leve. E amanhã a gente pode realmente começar essa sequência, né? Que faz tempo que a gente não está tendo, nesse ano a gente não conseguiu ter ainda. Por isso que o jogo amanhã é importante, é a estreia da Libertadores, é uma competição grande, e também tem toda essa questão interna de jogos, né, como a gente já citou, jogos que a gente não estava ganhando, então poder ter essa sequência e poder embalar aí para ter um ano brilhante pela frente.